Boa tarde a todos, sou o Jairo Grisa, de volta aqui com as coletivas de imprensa das eleições municipais 2020. Nesse momento temos o prazer de receber o nosso presidente do TRE, desembargador Jaime Ramos. Nessa coletiva, que é a terceira do dia, o desembargador vai fazer um balanço da manhã dessas eleições municipais em todo o estado. As coletivas anteriores já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e ainda teremos uma coletiva às 14h30 e às 16 horas. Eu gostaria de informar que esse evento está sendo filmado e transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Lembro que essa coletiva terá uma duração média de 30 minutos, incluindo as perguntas que podem ser realizadas diretamente via plataforma Zoom ao presidente do TRE, levantando a mão na ferramenta da plataforma. Os questionamentos serão respondidos respeitando a ordem dos pedidos. O chat não deve ser utilizado para o encaminhamento de perguntas. Boa tarde, desembargador. Por favor. Boa tarde, é uma satisfação estar com todos da imprensa e poder dizer o que a Justiça Eleitoral tem sobre as eleições municipais de 2020. Eu gostaria de informar desde logo que, em relação a urnas eletrônicas, nós tivemos 114 ocorrências, dessas 58 ocorrências foram com a substituição das urnas eletrônicas por outras de contingência, e a votação continua normal. Outros pequenos problemas com urnas foram solucionados no local. E ocorrências policiais, nós tivemos notícia de 5 ocorrências policiais, apenas uma envolveu prisão em flagrante, foi de uma eleitora em Palhoça, que estava realizando panfletagem com material de propaganda de candidato a vereador próximo ao local de votação. As demais ocorrências não resultaram prisões. 3 envolviam eleitores que não... E uma ocorrência está relacionada a um candidato a vereador em São Bento do Sul. Ele que foi visto arremessando material de campanha próximo a uma sessão eleitoral. Os eleitores estão comparecendo normalmente, usando máscaras. Na rua se vê algum eleitor sem máscara, mas nas sessões eleitorais estão respeitando as normas eleitorais e sanitárias. Mais alguma informação, desembargador? Podemos partir para os questionamentos? Podemos partir para os questionamentos. Vamos lá. Neste instante, damos início, então, aos questionamentos. Lembrando que as perguntas devem ser dirigidas diretamente ao presidente, levantando a mão na parte inferior da plataforma, né? Identificando sempre o nome próprio, o veículo e a cidade. Ao ser habilitado para fazer a pergunta, pode haver um pequeno delay, então aguardamos ali alguns segundinhos para que a situação esteja estabilizada. E vamos sempre respeitar a ordem dos pedidos. Começamos, então, com a participação do Jean Romero, por favor. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, presidente. Jean Romero, Rádio Guarujá de Florianópolis. Gostaria que você fizesse um balanço também desse começo de eleição aqui na Grande Florianópolis. O senhor falou sobre os atendimentos das ocorrências e gostaria que falasse também da preparação do TRE, de todos os agentes, todos os colaboradores, no sentido também da prevenção da pandemia nesse momento difícil que a população enfrenta, para que não haja aglomeração, para que todos os cuidados sejam tomados e depois os índices não possam aí crescer ainda mais. Então, gostaria que o senhor falasse sobre essa organização do Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito, Jean. Uma satisfação ouvi-lo. A Justiça Eleitoral fez uma preparação bem demorada, né? Desde que se decidiu pelo adiamento das eleições, o TSE fez aquela chamada pública de empresas para fazerem doação de equipamentos de proteção individual
Essas empresas foram em torno de 30 empresas que fizeram essas doações, entre empresas que doaram e empresas que fizeram transporte, logística e tal. E todos esses equipamentos foram entregues e estão sendo usados pelos mesários. E os eleitores, então, foram todos orientados a usar máscara e lá dentro da sessão terão a oportunidade de usar álcool em gel. O distanciamento é necessário nas filas, está sendo organizado dessa forma, e as aglomerações que normalmente ocorrem fora da sessão eleitoral, elas devem ser eliminadas, não pode acontecer, até porque a aglomeração de eleitores para boca de urna, chamada boca de urna, é proibida, não pode ser feito. Então, nós pedimos a todos que compareçam para votar, que retornem às suas casas, até para fazer aquela higiene necessária de quem saiu à rua e volta para lavar as mãos, enfim, asepsia para evitar o contágio. Muito obrigado, Jean. Temos mais alguém aqui com questionamentos, por enquanto. Desembargador, seria importante reforçarmos, né, o horário de término da votação, né, e o que acontece com esse eleitor que, se porventura estiver na fila às 17 horas, né? Temos um questionamento que chegou via chat nesse sentido aqui. Eu queria só complementar uma questãozinha. A Polícia Federal está usando os drones que foram noticiados aí pela imprensa, né, para acompanhamento da movimentação em alguns locais de votação, tanto aqui na capital quanto nas cidades em que há a sede da Polícia Federal. E quanto ao horário, a eleição termina, a votação deve terminar às 17 horas. Mas a legislação eleitoral estabelece que quem estiver na fila às 17 horas receberá, então, uma senha e terá direito de votar. Isso não tem hora para acabar. Mas o que nós esperamos? Esperamos que os eleitores compareçam mais cedo, para evitar aquela longa fila das 17 horas, que às 17 horas já esteja tudo pronto, até para que os mesários possam organizar a finalização do processo eleitoral nas urnas e conduzir os resultados aos juízes eleitorais. Obrigado, presidente. O Leandro Lessa, por favor, da Rádio CBN, já vamos incluir aqui. Olá, boa tarde, Jairo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na CBN Diário. A gente queria fazer a pergunta justamente sobre as ocorrências policiais, sobre essas situações que estão acontecendo nas sessões eleitorais. Gostaria que o presidente do TRE de Santa Catarina falasse, já que no início já tivemos a informação sobre a prisão em flagrante de uma eleitora fazendo panfletagem em Palhoça, aqui na região da Grande Florianópolis. Se nós temos a quantidade de ocorrências, se é possível dizer, se foi repassado para o presidente do TRE, se a quantidade de ocorrências são mais por conta de irregularidades da justiça eleitoral, irregularidades contra o que prega a justiça eleitoral ou contra as medidas sanitárias para a prevenção ao coronavírus. Obrigado. Agradeço a sua pergunta, Leandro. Nós estamos aqui acompanhando as ocorrências policiais em geral, né? Mas o que noticiamos há pouco são as ocorrências policiais relacionadas com o processo eleitoral. Nós não temos ainda um balanço a respeito de casos, né, de desatendimento às normas sanitárias. O que temos algumas informações de juízes é que têm sido vistas pessoas não usando máscara nas ruas, né? Isso é lamentável, mas nas sessões eleitorais, em geral, não tem acontecido essa desobediência. Nós temos tido sucesso nas nossas informações, né, que vocês repassaram com muito esmero na imprensa toda, da necessidade de comparecerem à sessão com máscaras.
E caso de Palhoça, por exemplo, foi a eleitora realizando panfletagem com material de propaganda de um candidato a vereador próximo a um local de votação. Isso é proibido, isso é um crime eleitoral, não pode acontecer, e ela, infelizmente, foi presa em flagrante. Não é coisa que nós gostamos de noticiar. O que gostamos de noticiar é que os eleitores cumpram as obrigações eleitorais, sanitárias, né, e as obrigações gerais de todas as pessoas. É isso que nós esperamos de todos os nossos eleitores. Obrigado, Leandro. Jean Romero volta novamente com questionamento. Por favor, Jean. Ok, presidente, sobre os problemas que aconteceram com relação às trocas de urnas, eles estão dentro do esperado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, até para o senhor e o próprio diretor Daniel também, que está junto ao seu lado, e com relação à orientação para os eleitores sobre também as modificações dos locais de votação, qual o esclarecimento e também dúvidas em geral também sobre justificativa de voto, o que o senhor pode acrescentar e orientar todos os eleitores? Eu gostaria, então, que o Daniel desse essa resposta a você. Boa tarde, Jean. Em relação à substituição, o quadro está, sim, dentro do esperado. O nosso parque de urnas foi recentemente remanejado em todo o Brasil, e a gente está com urnas um pouco mais novas do que a gente tinha anteriormente. E a gente tem essas 58 substituídas, elas todas estão dentro realmente do padrão. Certamente a imprensa toda já acompanhou nas eleições anteriores, que a substituição é um procedimento simples, está regrado, né? Então não tem nenhuma surpresa até o momento. Sempre o objetivo é trocar urnas até o limite que nós temos, para não permitir que se passe para a votação em papel, né? Essa sobre as urnas. E, Jean, na sequência, tu perguntaste sobre... Justificativa também. Sobre a orientação para os eleitores com relação também à troca de locais de votação e justificativa, essas orientações que sempre são importantes. Uhum. Sobre a troca de locais de votação, você quer falar, presidente? O Daniel pode melhor explicar que essa troca foi feita em razão da necessidade de agrupamento de eleitores em sessões eleitorais para diminuir o número de urnas eletrônicas, mas ele vai explicar melhor. Não, e vai bem nesse sentido, gente, que a gente deu publicidade no máximo possível, a imprensa toda participou, né, dessa publicação, a gente tem essa informação no nosso site também, daqueles locais que eventualmente foram alterados, né, em razão dessas agregações ou em razão da mudança de locais. O presidente também falou em várias oportunidades com a Secretaria de Estado da Educação para ver as qualidades das escolas, né? Então, no estado como um todo, todas as situações foram resolvidas a tempo e foram publicadas no nosso site. O eleitor tem isso ali e tem isso também pelo e-título, né? O e-título, aliás, que é a nossa principal ferramenta nessas eleições, especialmente com a novidade de justificativa no dia da eleição. A gente tem recebido vários relatos do funcionamento do aplicativo. Claro que em alguns momentos ele pode ser um pouquinho mais lento pelo excesso de uso, né? Mas a instrução principal para a justificativa nesse ano é fazer, quando é no dia, se o eleitor está fora do seu município, fazer pelo e-título, porque ele calcula por georreferenciamento o município em que o eleitor se encontra, vê que não é o município de votação dele e, portanto, habilita a justificativa de ausência, né? Na sequência, todos os eleitores que tiverem algum motivo que seja comprovado documentalmente para ausência às urnas, devem fazer essa justificativa nos 60 dias posteriores, ou pelo e-título, ou pelo nosso site, que também permite o acréscimo de documentos para a justificativa, e os pedidos serão avaliados pelos juízes eleitorais nas zonas eleitorais, né? Com isso, a gente teve um grande uso do e-título nacionalmente no começo do dia para a justificativa. A gente já beirava, no começo do dia, mais de metade das justificativas prestadas em 2018 no mesmo horário. Então, o e-título está funcionando para esse objetivo de o eleitor não comparecer à sessão eleitoral e evitar esse deslocamento desnecessário
nesse dia que a gente está tentando guardar a segurança de todos os eleitores, né? Obrigado, Jean. Temos agora a participação da Luciana. Por favor, Luciana, se identifique com seu veículo, município. Guardemos só alguns instantes. Luciana, já nos ouve? Luciana, nos ouve? Está no chat. Então vamos passar para o Leandro Lessa, novamente, da CBN. Depois retornamos com a Luciana, se ela fizer o contato. Leandro Lessa. Opa, olá de novo. Gostaria de saber sobre essa questão do e-título, se houve algum contato por parte de Santa Catarina para saber se haveria normalização do sistema, já que a gente teve dificuldades durante a manhã de hoje. Leandro, boa tarde. Só falando dos dados técnicos aqui, né? O sistema sobrecarregou, sim, no início da manhã, né? Até pela quantidade de eleitores baixando o e-título, o que a gente até tinha pedido para fazer antes, mas não tem como evitar, né? Mas o serviço já está normalizado, pelo menos eu tenho feito a consulta, inclusive no meu, para verificar se o dado é verdadeiro. O serviço já está normalizado, está funcionando bem. A gente precisa também contar um pouco com a compreensão do eleitor, porque é uma inovação grande, né? E que vai permitir a gente adequar, inclusive, parâmetros para as próximas eleições. Deu um gargalo ali no começo do dia, né? Uma soluçada, vamos dizer assim, mas agora está funcionando bem. Se tu, inclusive, quiseres consultar no teu aí, me dá esse feedback, seria bem interessante. Obrigado, Leandro. A Luciana não retornou aqui à nossa plataforma. Está acompanhando a entrevista coletiva, presidente. Um último então, questionamento, novamente do Jean, e encerramos esta coletiva. Jean, por favor. Gostaria que vocês falassem sobre a campanha eleitoral, no acompanhamento do Tribunal Regional Eleitoral. Os candidatos, de uma forma geral, eles respeitaram as regras impostas ou foram notificados muitos problemas? E, especialmente nesse domingo, dia importante de eleição, qual a melhor forma para o eleitor denunciar irregularidades que possam ser verificadas nas ruas, nos colégios eleitorais? Qual é o canal de comunicação do eleitor para denúncias direto com a Justiça Eleitoral, com a própria polícia? Qual é o esclarecimento, por gentileza? Agradeço mais uma vez, Jean. Quanto ao canal de comunicação para denúncias, o Daniel depois pode informar melhor. Mas quanto ao balanço das ocorrências de propaganda eleitoral chamada ilícita, nós tivemos vários questionamentos, porque, na verdade, a Justiça Eleitoral respeita o direito fundamental de opinião e apenas quando há a infração à legislação eleitoral é que ela atua. E atua sempre por provocação da parte interessada, né, que se diz prejudicada. Nós tivemos diversos processos nas zonas eleitorais e recursos que vieram ao TRE. Nesses recursos que vieram ao TRE, em alguns casos houve retirada de conteúdos de internet, houve, inclusive, um caso de Blumenau em que havia um candidato que fazia uma live, né, essa foi considerada indevida e cessada, mas muitos outros casos vieram ao TRE e nós não admitimos como propaganda ilícita, justamente pelo respeito ao direito de opinião. Alguma opinião um pouquinho mais ácida, mais picante, né?
mas que não tinha inverdades manifestas, né? Porque quando há uma mentira na afirmação da propaganda eleitoral, aí é crime, né? Saber divulgar conteúdo inverídico sabendo que é mentiroso, né? Ou então que contém ofensas à honra dos outros candidatos. Nós entendemos, em muitos e muitos casos, foram diversos casos em que nós mantivemos a propaganda. Tivemos casos também de pleito de retirada, de proibição de divulgação de pesquisas. Isso aí tomou bastante tempo dos juízes da corte, dos juízes eleitorais em geral, tanto de primeiro quanto de segundo grau, com alegações de pesquisas não registradas ou registradas, mas com problemas, e esses casos todos estão sendo analisados, foram analisados a tempo, né, de ainda impedir as pesquisas. Algumas foram impedidas, outras não se entendeu que havia motivo. Então, há um balanço positivo. Não há tanta ocorrência de propaganda ilícita. É claro que lá, né, entre eles, nos municípios, isso pode ter ocorrido aos montes, né, mas como os candidatos em geral podem usar o mesmo artifício, então muitas vezes não reclamam, né, ficam apenas rebatendo lá mesmo, né, entre eles. E quanto a registros de candidatura, nós tivemos diversos questionamentos e registros indeferidos. Existem candidatos que estão com seus nomes nas urnas eletrônicas, porém ainda subjúdice. O TRE julgou praticamente todos os casos que chegaram até sexta-feira, mas tem ainda recursos ao TSE. Mas vários deles já julgados no TSE. Quer dizer, então, os nomes que estão na urna podem não ser contemplados na apuração ou na totalização ou no resultado final da eleição. Isso pode ocorrer. E quanto a denúncias, então, o Daniel poderia melhor explicar para nós quais são os canais que o eleitor tem para denunciar propaganda ilícita. Jean, o melhor canal que a gente disponibilizou para essa eleição, que já vem de outras, né, especialmente da última, é o Pardal, é o aplicativo que permite o eleitor sistematizar a denúncia ali, né, e a gente faz uma triagem aqui para verificar se a denúncia se trata de algo que pode representar propaganda irregular. Esse então, é encaminhado aos juízes que depois fazem essa verificação, se for necessário. Além do Pardal, o próprio Ministério Público tem um canal direto para que o eleitor registre a sua denúncia e ele vai ser tratado da forma judicial dentro dos trâmites do próprio Ministério Público. Eu acho que esses dois canais são os principais, e sendo o Pardal aquele que está mais próximo do eleitor, né, por se tratar de um aplicativo no smartphone também. Obrigado, Jean. A Luciana agora, do portal ND+. Luciana Pereira. Por favor, habilite seu microfone, Luciana. Ok agora? Ok. Obrigada. Boa tarde. Houveram alguns casos de urnas, de sessões que precisaram ser alocadas, né? 4 sessões em uma única sala. E como a gente tem essa questão da aglomeração, enfim, eu queria saber por que motivo isso aconteceu e quais são as providências que o TRE tem tomado para evitar esse tipo de ação. Esse ajuntamento, digamos assim, de sessões eleitorais numa mesma sala ocorreu por vários motivos. Um deles é problemas que ocorreram em colégios, né, que destruíram algumas áreas de colégios. Então, isso atrapalhou bastante. Nós conversamos com o secretário de Educação várias vezes, como já foi mencionado aqui,
e ele fez um trabalho hercúleo, ele e todos os servidores da área de educação, um trabalho hercúleo de recuperação de vários colégios que estavam ainda com problemas. Nós só temos a agradecer ao secretário, porque nós conseguimos, então, implantar as sessões eleitorais em locais em que ainda estava em veremos. Mas não foi possível em todos, então houve esse ajuntamento de sessões numa mesma sala. Espero que as pessoas tenham consciência da necessidade de distanciamento, né, que não haja tanta aglomeração e que na organização do espaço também se consiga distanciar os pontos em que estão os mesários, né, onde haverá a votação em cada uma dessas sessões. Obrigada. Obrigado, Luciana. Temos agora o Douglas Márcio, por favor. Seu microfone, Douglas. Alô, me ouve? Sim, perfeitamente. Eu queria saber se vocês, Douglas, aqui de Florianópolis, NSC-TV, se você já tem um balanço de quantas pessoas já votaram pela manhã, se existe um histórico de que o catarinense, a maioria vota pela manhã, enfim, a previsão para tarde. E também queria que vocês fizessem um balanço daquelas 3 primeiras horas, né, reservadas preferencialmente para as pessoas com mais de 60 anos, se isso funcionou na avaliação de vocês. Eu vou começar e depois o Daniel pode complementar esses dados. Na verdade, nós não temos dados de número de pessoas que já votaram, né? Nós temos informações, né, de que se formaram filas, né, logo no início da manhã, que uma boa parte dos idosos votaram no horário de preferência, das 7 às 10 horas, mas que ainda é claro que durante o dia muitas dessas pessoas que poderiam ter votado nesse horário, ainda vão votar. O Daniel pode nos ajudar aí com mais informações. E esse balanço, na verdade, é algo que a gente está pensando para as próximas eleições, porque o nosso problema sempre, Douglas, com relação a filas, é o seguinte: a gente não consegue controlar fluxo, né? Ou seja, quantos eleitores chegam em cada momento do dia, porque as nossas sessões estão preparadas para receber 100% dos eleitores sem fila, né? A fila, então, ela é resultado desse afluxo maior de eleitores em determinado momento, que a gente, historicamente, é assim. Aqui em Santa Catarina, os mais idosos votam mais pela manhã mesmo. A gente teve relatos hoje de como a gente antecipou a 1 hora, o horário das 7 estava tranquilo em vários locais, né? Mas a gente não consegue fazer um acompanhamento em tempo real disso, porque isso exigiria um controle muito maior, e a gente não tem acesso aos registros do comparecimento do eleitor na urna, né? Então, isso só fica guardado depois no banco de dados, que a gente pode aproveitar e tentar extrair esses dados para ver na série histórica qual seria o horário que o eleitor mais vota. O que a gente observa e recebe de relatos é essa concentração no início da manhã, um pouquinho antes do meio-dia também, e depois, no final da tarde, dos eleitores que deixam para que ele finalmente acaba gerando alguma fila, né? Perfeito, obrigado, Douglas. Mais algum questionamento? Vamos encerrando, então, a nossa coletiva com o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Jaime Ramos. Informamos que a coletiva fica à disposição no nosso canal do YouTube. Retornaremos às 14h30 com a questão da logística de segurança do pleito, e também vamos trazer um balanço da movimentação judicial nas eleições municipais 2020. Agradeço ao desembargador, presidente Jaime Ramos, e também ao nosso diretor-geral, Daniel Cel. Muito obrigado.